Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma espécie de mesa redonda. A gente já estava tentando fazer esse vídeo há um tempo, mas como a gente está no meio de uma pandemia, tá todo mundo na sua casa, mas a gente ia fazer todo mundo junto aqui, gravar para debater sobre algumas coisas, contar sobre as novidades da semana, mas como a gente está na pandemia, agora é cada um na sua casa. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, se liga. Galera, eu sou a Karine Eu sou o Danilo. e hoje aqui nesse vídeo de apresentação a gente vai contar um pouco da história de cada um dos nossos colaboradores. O nosso tá aqui no card aqui em cima, você já pode ver um pouquinho, mas a gente também vai contar um pouco da nossa história mais hoje. Ó, e nesse primeiro vídeo a gente vai apresentar o nosso time de colaboradores. A gente está aqui na chamada com o Valdir Pereira, com o Vitor Palma e o Everton Oliveira. Vamos falar primeiro com o Valdir. Valdir, fala aí. Oi, eu sou o Valdir. Algumas pessoas aí já me conhecem. Faz um tempinho aí que eu tô nos parques, né? Tem bastante gente, bastante amigos aí no meio. Gosto de parque desde criança. Desde que eu via o pessoal indo no Play Center e não me levava. Aí, primeiro parque grande que eu fui foi o Hop Hari. Inclusive foi o último que eu fui antes da pandemia também. Então, acho que a gente tá alinhado ali. Ah, isso aí. O Valdir, para quem não conhece, ele ajuda a gente aí em elaboração de conteúdo, posta lá no Instagram. Ele tem ajudado a gente aí também nos roteiros dos vídeos que a gente tem postado aqui no canal do YouTube. E um que também tem ajudado bastante aí é o Vitor. Vitor Palma, conta um pouquinho aí da sua história aí, Vitor. Olá, gente. Então, é engraçado que, acho que como você, Danilo, já contou no vídeo, é a primeira vez que eu fui para um parque foi dentro da barriga da minha mãe. Minha mãe é bem fã de parque também, então ela já grávida foi. Eu lembro que muito pequeno eu fui para o parque, acho que do Gugu, eu acho, ou da Mônica, não lembro direito qual dos dois foi meu primeiro parque, ainda bem criança. Fora os itinerantes que iam muito lá pro interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, hoje moro aqui na capital, mas os itinerantes iam bastante lá, então eu ia muito nos parquinhos, pô, vários brinquedos super bacanas. Até ter a primeira experiência com as excursões da escola pro Hop Hari, Play Center. O Hop acabou sendo o primeiro, depois conheci o Play Center, conheci o Beto Carreiro também, já, e dentro desse universo me apaixonei e tive o grande prazer de conhecer todos vocês e fazer parte disso aqui. Ah, isso aí, bem legal, meu. O bacana é que às vezes as pessoas. No Brasil já não tem muito aquela cultura de gostar de parque de diversão e tal, mas é legal que pô, 80% dos meus amigos hoje vêm de parques de diversão e, e é muito louco, tipo, ver que. Como que a galera pode não gostar tanto de parque do jeito que a gente gosta, né? E tem outro rapaz aí que tem ajudado bastante a gente, já é um amigo aí de longa data aí também, é o Everton Oliveira. Ele trabalha mais nos bastidores, tá, é mais da área da tecnologia. E aí, Everton, fala um pouquinho aí. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Everton. É, Como o Danilo falou, já vi uma amizade de longa data aí. Eu sempre amei parques de diversões, sempre curti, sempre pesquisei. Sou da época lá da comunidade do Orkut, não ia muito em encontros, não conhecia muito pessoal, mas sempre acompanhei, sempre busquei informações e sempre estava antenado do que estava acontecendo. E conforme foi passando os tempos, o amor por parques foi aumentando, foi crescendo, começando a conhecer parques, Play Center, Hop Hari, aí vai começando a puxar para o lado internacional, Argentina, Chile, Europa. E é um amor que sempre cresce, que sempre está vivo, que a gente, pelo menos para mim, eu acho que todo mundo que está aqui do Caçadores é um amor que a gente não quer perder. O amor pelo parque, o amor de passar a informação dos parques, o que está acontecendo. Que a gente faz o que a gente gosta. Se a gente leva a informação é porque a gente gosta. Porque ela está dentro da gente, ela faz parte da gente. Isso aí, muito legal.
Nesse primeiro vídeo aqui, como eu falei antes, lá já era uma ideia meio antiga aí que a gente queria fazer, mas a ideia que eu tinha era uma coisa mais presencial mesmo, né? Que a gente se juntasse na mesa, a gente debatesse sobre os temas da semana ali, de algumas coisas mais relevantes, mas como a gente está na pandemia, está cada um na sua casa, fica um pouquinho mais difícil. A gente está tendo que fazer esse negócio por essa videochamada aqui. Até se tiver algum probleminha aí, alguma coisa, releva, porque a gente vai tentar melhorar aos poucos. E assim que for possível visitar as outras pessoas, sair de casa com segurança, a gente vai gravar. A intenção é fazer um conteúdo bacana, chamar gente comum para conversar com a gente, porque por mais que a gente esteja à frente aqui desse canal, a gente não sabe de muito mais coisa que o pessoal, e é legal você ter vários pontos de vista, entendeu? Então é isso. Alguém quer jogar aí um assunto na roda aí? Como é que tá aí? Vamos começar então pelo último parque que a gente foi, já que o Valdir já comentou dele antes da pandemia começar. Na verdade, o último parque que vocês foram foi no Termas, não foi no Hopi Hari. Eu fui no Yupi Park, a gente foi pro Yupi, não foi depois? O Yupi que O foi o meu foi último. Yupi. Foi o O meu Yupi. foi Yupi. Eu não lembro. Não, mas o Mano, o Termas Yupi não foi foi. depois. Foi dia 14, o Valdir, o Vitor e a Karine foram dia Porque 14 no encontro lá no Termas. É verdade, foi em março, né, que nós fomos Foi em pro março. Termas. Eu acho Ah, que então foi o Termas. Foi o Termas de verdade. Parque Foi aquático, dia né? 14? O meu foi o Yupi. Não, Beto Carreiro a gente foi no carnaval. Você tem que falar. Ah, é. Vocês estão ouvindo bem Sim. a gente aí? Que viagem foi aquela? Sim. Sim, a gente escuta bem. Mas, gente, eu já falei que o último foi o Hopi Hari, então eu falei mentiras, né? Ah, mas você falou É, parque, você, Valdir. não especificou se era temático ou aquático. Não, ele Assim. falou Hopi Hari, tá Falou, vendo? falou. Não, ele Falou falou temático. que era Hopi Hari. Vamos checar essa informação aí, Valdir. Porra. Ó o fake Sim. news aí. Mas acontece, Mas gente. e aí, Isso é uma que vocês videochamada, estão- não tem roteiro. Não, a ideia vai jogando aí e tal, e Sim. já era pra ter aberto, Eu posso- né? eu- Pelo eu menos sou- fala. Eu sou um pouco mais polêmico. Eu já ia falar sobre a pandemia. O que vocês estão achando das medidas que estão sendo tomadas, dos parques que já estão anunciando reabertura, os parques que já reabriram. Qual é a esperança que aconteça aqui em São Paulo? O que vocês estão achando disso? Eu sou Olha, se polêmico, eu né? falar- Eu sempre trago a Se eu polêmica. falar o que eu acho, o Vitor vai brigar comigo. Eu? Na live Por isso a que é uma gente mesa fez- redonda, a gente dialoga. A gente tem um Exato. diálogo. Vai, Danilo, Na começa. live que a gente fez na sexta-feira lá para sortear o livro do Play Center, agradecendo a galera que segue lá a gente no Instagram. Chegamos no 10 mil, tão sonhado aí. Eu acho assim, a gente não pode julgar as pessoas que estão indo trabalhar, a gente não pode julgar as pessoas que estão indo se divertir, porque ficar em casa deixa a gente louco, meu. Eu já tô, nossa. Ai, ai, mas, tipo assim, qualquer oportunidade que desse pra dar uma escapada aí, eu iria, entendeu? Karine, você iria? Não, não iria. Por que não? Eu também não iria. Certo? Eu acho que a gente já passou a vida inteira indo em parque. Eu acho que dá pra esperar mais um pouco. Que não tem necessidade de ir agora, nesse momento. Mas eles precisam da gente. A gente precisa de uma montanha-russa na nossa vida. Vitor, Oi? sua opinião, disserte sobre. Ah, Você então, iria? gente, eu não iria porque, primeiro, desde que a pandemia começou, eu não parei de trabalhar. Então, diariamente, eu estou tendo contato com muita gente, porque eu trabalho em supermercados. Então, eu acho que eu ir até o parque, qualquer um que seja, eu poderia ser um risco a mais, além do meu dia a dia. Então, eu não iria, ainda não, porque eu entendo a roda da economia tem que girar, só que no momento como o Brasil está vivendo, de muita coisa arrastada, né, que deveria ter sido feita no começo e não foi, o parque não seria a prioridade agora, realmente. Então, não iria.
O problema é que se for levar para esse lado assim, tipo, o que o governo poderia ter feito, eu acho que a forma como se encarou o problema foi de uma maneira totalmente equivocada. Eu acho que da forma como é divulgado é muito ruim, entendeu? Porque você assiste um jornal, você fala, ai meu Deus, vamos morrer. Aí você vê um outro jornal, você fala, ei, vamos viver. Tipo, como é que pode represar, tipo, o número de mortes no final de semana? Aí vem um estouro na segunda e na terça, aí quando você acha que tá bom, aí depois vem uma bomba que acha que tá muito ruim, entendeu? É fogo. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar sobre política e essas coisas. Eu quero saber do Valdir. Ele iria para um Mas, parque hoje em dia? isso. Valdir, Acho que ele não. se ele não tá gente. escutando, Olha, mano. Olha, esse é aquele momento que é tipo, o quem sabe faz ao Valdir, ó o Valdir tirando dele, gente, virando piada. travadas. Todo mundo bate palma. O Ah, Valdir até caiu, gente, ele caiu. Daqui a pouco o Valdir volta, tá? Acontece. isso. Então, acho que enquanto o Valdir não volta, eu vou responder, eu vou dar a minha visão, tá? Eu puxei a polêmica, eu ia ficar por último, mas eu respondo. Enquanto o Valdir tá voltando lá de Nárnia, algum lugar que ele foi parar, Olha, a gente não sabe peço aonde desculpa foi. até pelo fato de ter rido, por esse momento, esse ataque. Gente, tipo, é uma videochamada. Tá tudo Acontece. liberado, mas vai acontecer coisas assim desse Dependemos da tipo. É uma internet. forma que a gente tem. É uma forma que a gente tem de se aproximar até de vocês também, sem saberem que a gente é comum como vocês. A Exatamente. gente é zoeira, a gente é brincalhão, e tudo pode acontecer. Dando a minha visão, vou ser bem sincero, tá? Se fizesse essa pergunta pra mim há 1 mês e meio atrás, eu falaria não, eu não iria. Eu tô há 4 meses sem sair de casa. Desde o dia 13 de março, Valdir voltou. Depois você responde, Valdir. Aê, Valdir. Desde o dia 13 de março foi a última vez que eu pisei fora de casa. Desde então eu tô sem sair. E sendo bem sincero para vocês, hoje eu iria. Eu iria por conta das medidas que estão sendo tomadas. Eu iria pelo distanciamento social que pode ser aplicado sim dentro do parque, na minha visão. E cada um, querendo ou não, tem os problemas de assintomáticos, que podem não ter sintomas e passar para outras pessoas? Tem. Mas aí cabe não só o parque ter a ciência das medidas que estão sendo tomadas, que todos estão tomando medidas plausíveis para poder ter uma reabertura, como também tem que ter a consciência de quem está visitando. Claro que se eu tiver com algum sintoma de gripe, se eu estiver tossindo, se eu estiver meio febril, eu não vou sair de casa. E claro que, mesmo assim, eu ainda preciso ter o cuidado redobrado, porque eu não sei quem é assintomático. Então, vou usar minha máscara, vou levar meu potinho de álcool em gel, prestar atenção na hora de comer, tentar sempre higienizar as mãos, ficar esperto não só com a nossa segurança, mas com a segurança dos outros. Então, embora a gente, na minha visão, não tenha chego no platô, alguma coisa do tipo, eu acho que a gente já foi muito castigado não é por ficar sem, mas eu acho que é possível. A gente está aprendendo a conviver com o nosso novo normal. E nesse nosso novo normal, a gente vai ter que aprender a conviver tomando mais cuidado com a nossa própria saúde. Tá bom. Então, eu iria sem problema nenhum. E você, Valdir, iria em algum parque aí? Eu te chamei aí, você deu uma travada aí. Não sei o que acontece. Então, não iria. Entendo a questão de o parque precisar e ter funcionários que precisam trabalhar também. E não dá para ficar parado por muito tempo. Mas eu concordo com a Cade no sentido de a gente pode esperar mais um pouco. Até porque eu moro com minha mãe, que é do grupo de risco, então eu já estou evitando sair normalmente. Eu faço o que precisa, né? Saio quando precisa, mas já é arriscado, então eu prefiro esperar a poeira baixar, as medidas serem mais efetivas, sei lá, se eles descobrirem alguma coisa, ou não sei, mas eu acho que eu prefiro esperar de qualquer forma.
uma situação bem complicada. A gente. É que aqui em casa sou eu e a Karine, né? Então, ela já tá saindo para trabalhar. Aí você fala, pô, sair para trabalhar pode e, tipo, ir num parque ali que a gente sabe que como que tá sendo os protocolos da segurança sanitária. Aí fala, aí não pode, entendeu? É que nem eu tava conversando com o Thiago, que falou que provavelmente essa semana aqui já vai poder abrir bares, cinemas, coisas desse tipo. E os parques de diversões, eles acabam entrando nesse nicho, só que aí provavelmente o Hopi Hari pela região lá de ser de Campinas, né, ser aquele bloco das cidades ali do entorno, é capaz ele não, tipo, não avançar para a fase que permite essa liberação, entendeu? Campinas, na Então, verdade, parece que vai voltar para vermelha, né? Campinas vai voltar para o vermelha, interior, né, para a escola começou a essencial. retroceder para fase anterior porque a pandemia começou a estabilizar aqui na capital e agora o interior que está sofrendo com isso. Mas falando aqui da capital, o que foi autorizado pelo governo do estado é a retomada dos bares e restaurantes. Os parques, cinema e academia ainda não. Eles ainda não estão na faixa. Eles fazem parte da última faixa do Plano São Paulo. Então, o que foi autorizado são os bares e restaurantes com 40% da lotação e fora toda a questão dos parâmetros que eles têm que seguir. Por exemplo, o Hopi Hari, como eles iam reabrir, eles mandaram um projeto específico para a prefeitura e, né, por comitê de crise da prefeitura, pedindo essa autorização, sendo que o governo do estado dá autonomia aos prefeitos, né, decidirem o que pode reabrir ou não nas cidades. Né? Mas eu acho que isso foi muito incrível do Hopi Hari entender a situação que, vamos lá, ponto de vista econômico, o Hopi Hari precisa funcionar. Pô, as contas não vão parar, né? Bem como os funcionários, etc. Porém, ponto de vista que eles tomaram era o ponto de vista sanitário. Poxa, está começando a aumentar os números onde estava super tranquilo, que é ali na região. Então a gente não precisa abrir, ou seja, eles estão priorizando a segurança da equipe e priorizando a segurança dos visitantes. Só complementar uma Sim. coisa que o Everton falou, a questão dos protocolos está sendo muito importante a montagem dos protocolos, mas acima de tudo tem que ver o lado dos visitantes. Tem muito visitante que não respeita nada, a gente pode ver aí pelas imagens das últimas semanas. Então não é só montar um protocolo. Acho que tem que ter uma atenção muito importante com o visitante se ele está respeitando. Porque a gente viu aí em algumas imagens que tem muito visitante que não respeita. Então tem todo uma coisa envolvida, né? Não é só montar os protocolos, tem que reeducar os visitantes. Foi uma coisa que estava vendo no jornal Sim. hoje, não no jornal hoje, né? No jornal no dia de hoje. E tava o pessoal comentando, né, sobre em São Paulo aqui ter aquela multa dos R$ 500. Primeiro que os caras não vão ter agente para tudo isso, para pegar todo mundo, porque assim, a gente sai daqui, vai na padaria, vai no mercadinho, vai em algum lugar, você vê que tem gente que usa da maneira errada, que não está usando, tem gente que acha que vive em Nárnia, porque acha que é alguma manipulação em massa aí. E aí uma das perguntas que um dos caras fez foi, tipo assim, se você tá na rua, tá sem máscara, você vai ser abordado, vai tomar a multa, vai pra dívida ativa e tal. Só que assim, eu estou com a máscara, eu entro num estabelecimento e aí, tipo assim, se o cara permitir que uma pessoa esteja sem a máscara dentro do estabelecimento, a multa chega a R$ 5.000, R$ 6.000. Só que aí, se tem um ser que está andando na rua com a máscara, ele entra numa lanchonete, por exemplo, e ele tira a máscara. Tipo, passa alguém, vê alguma coisa e vai autuar o lugar. Aí você vê, é aquela coisa da boa-fé do cidadão mesmo, entendeu? De saber respeitar as normas, saber viver no coletivo ali, que às vezes você pode ser que tipo assim, que acabe perdendo um pouco a mão. Foi o que eu comentei mais ou menos. Meio que respondendo também o que a Ká falou, não adianta realmente só os protocolos que os parques estão fazendo, e não só parques, de forma geral, comércio,
Até para sair na rua, praça, qualquer outra coisa do tipo, gente. Não adianta só eles fazerem os protocolos se a gente não seguir. Ninguém vai vencer, ninguém vai passar por isso sozinho. É em conjunto, tem que ser todo mundo junto, tem que ser todo mundo unido. Senão não vai dar Exatamente. não. Isso é uma questão de inibição, né? Aquela coisa, a gente entra numa discussão um pouco paralela, né? Tipo, moral e tal, mas é aquela coisa, a multa é para tentar inibir, como você falou, esse negócio que estende ao comércio é a mesma coisa. Vamos usar um exemplo muito claro, o Beto Carreiro reabriu. Então, quantas fotos não circularam na internet em vários perfis de visitantes se comportando de forma errada? Então, peraí. O protocolo está lá, o ponto de álcool em gel ou o ponto de sanitização, que seja uma pia com sabão. Estava lá. Tá espalhado cartaz e informativos no parque todo sobre a máscara, a forma correta, cobrindo a boca e o nariz. Tá, visitante não respeitou isso. Aí a gente entra numa discussão muito complexa, porque tá, o que que o parque pode fazer? O parque então vai pegar essa pessoa e pôr ela para fora, mas quem deu essa autonomia para o parque, você entendeu? É uma coisa que vai, assim, caminhando para uma discussão muito complexa, mas a gente também tem os exemplos dos parques internacionais. Hoje, por exemplo, nós postamos lá no Instagram sobre o retorno da Tokyo Disneyland. Gente, é bizarro você imaginar que tem quadrados no chão, separando as pessoas para elas sentarem no chão para comer. A família se reúne num quadradinho demarcado, se distanciando de outros visitantes para poder comer. Os shows que são famosos noturnos, as paradas estão suspensas. Tudo para evitar que as pessoas, né, venham uma segunda onda, se aglomerem e tal. Mas também é bizarro você imaginar que o parque está tendo um trabalho ainda maior, seja de staff, funcionário, porque a cada ciclo precisa higienizar, precisa ter muita gente prestando atenção, precisa ter gente limpando, precisa ter gente averiguando, precisa ter gente operando o parque. Então, peraí. É bem complexo isso, é bem complexo. Sim. Não, mas é Gente, me uma das corrija se coisas eu que eu estiver errado. acabo. Fala. Pode falar, Danilo, depois eu falo. Tá, então eu vou falar. Não, Me mas corrija se eu estiver errado, tá? Ao delay. Ou vai ou não vai, ou vai ou Vai, não vai. fala, Everton, fala. Vai. Vai, Tá, Everton, agora eu vou vai o falar. Everton. Tá, eu vou falar. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas acho que foi na Califórnia, não foi? Que tava tudo certo para poder alguns parques abrirem, mas aumentou de novo os casos lá e o governo local falou: não vai abrir mais nada. Tipo, ainda é um caminho de incertezas e os parques têm respeitado isso. Se realmente dá para abrir, estão abrindo. E eu acho que tem que abrir mesmo, se der para abrir. Mas só que aí também tem que ter a consciência dos visitantes, né? É que nem o que eu estava comentando com a Karine aqui. Eu acho que a forma como apresentam a doença no Brasil, ela, tipo assim, ela não querendo julgar nem nada, mas já só comentando um fato que eu, como rapaz aí de 40 anos, acabo vendo de um jeito que às vezes os outros não veem. É fácil você falar que o Brasil ele tem segundo número de mortos, só perde para os Estados Unidos. Mas assim, olha o tamanho dos Estados Unidos. É óbvio que, tipo, são regiões lá, não é como se fosse um país como Portugal, que ele tem, por um lado, o mar e do outro lado só tem fronteira com a Espanha. Fica muito mais fácil você fazer um controle sanitário, entendeu? Você pegar uma Itália, que é tipo do tamanho em relação à população, acho que chega a ser um pouquinho maior, que acho que a população de São Paulo, entendeu? E aí você fala assim, nossa, o Brasil, tal, tal, tal. A gente aqui de São Paulo, a gente está vivendo uma realidade que o resto do Brasil não está, entendeu? A gente entrou antes, a gente piorou antes. São Paulo e Manaus ficou muito ruim, muito rápido. E a gente somos as primeiras cidades que está naquela coisa, naquela linha da infecção média, tal, 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 de estar baixando agora, entendeu? Só que aí você vê os números do Brasil, aí você fala assim, meu Deus, cara, tá morrendo muita gente. Tá, meu, é pavoroso você pensar no número diário de mortes, acima de 1.000 ainda. Só que assim, São Paulo vai acabar saindo antes. Então, às vezes, o que eu falo é assim, a realidade do Beto Carreiro da região lá é uma. Sim. A gente aqui é outra. Você vê que, tipo, a região de Canela, o Open Park abriu, o Snowland ia abrir, não me recordo se abriu ou não, e abriu, e aí teve que fechar, e fecha uma semana, abre a outra, fica nessa.
tá muito volátil ainda essa coisa, entendeu? A gente não tem. E não tem como você falar assim, putz, lá o Snowland abriu, vamos abrir todos os parques no Brasil. Fala, não é. Cada região tem que ser encarada de uma maneira singular, como é o que acontece lá nos Estados Unidos, entendeu? Às vezes na região da Califórnia pode estar mais tranquilo, a região de Orlando está pior, então analisar ali os números da região e tentar controlar da melhor maneira. Na Europa foi assim também, né? Não foram todos os países que reabriram todos juntos. Cada um, a sua medida, foi começando a reabrir. Alguns ainda nem abriram e tudo mais. Como você falou, é uma linha muito tênue, é algo muito complexo e realmente a gente tem que olhar isso numa dimensão regional. E outra, como você falou, se a gente for comparar a dimensão territorial, né, os números do Brasil são baixos, são bem baixos em relação, se a gente comparar a população Itália, população Brasil, casos Itália, casos Brasil, o caso do Brasil não são nada em percentuais. Porém, aqui no Brasil o contágio ainda está grande, como você falou, é um absurdo de mortos por dia. Eu acho isso, a gente não pode, né, subestimar a doença. Mas a questão entra como a gente já está debatendo, como o visitante se comporta, como a prefeitura daquele local está administrando isso, né? Então, por exemplo, Santa Catarina liberou, foi protocolado em diário oficial. Beleza, Beto Carreiro foi lá, adotou as medidas e está lá funcionando. O Open Park, Snowland, mesma coisa. Aí deu surto, vai, fecha, volta. Então, fica nesse joguinho, infelizmente. Não, uma coisa, agora só para meio que falar desse negócio, teve aqui em São Paulo aquela lei antifumo, eu estou tentando procurar aqui, quando que foi Faz um tempo, sancionada hein? a lei? 98, não foi? 98, 99? Na verdade, não, acho que foi em 2009, mas eu lembro que quando eu saía, um molecão lá, meus 20, 22 anos, era comum ver as pessoas fumarem dentro dos lugares. E era uma coisa que, assim, incomodava muito. E você vê que tava a galera nem aí, tipo, era uma coisa comum, entendeu? Só que, assim, eu, pelo fato de não fumar, nunca fiz esse tipo de coisa, assim, eu ficava muito incomodado. A garganta secava, eu não conseguia respirar, meu olho ardia. E aí, quando veio a lei, até todo mundo entender que tipo que realmente não podia, pô, tinha aquele cara que tava lá com a plaquinha, com o símbolozinho lá do proibido fumar, e o cara fumando do lado. Aí você fala, meu, o que esses caras têm na cabeça? Entendeu? Não tipo, tem aquela galera que é muito egoísta, muito individualista ali, ele acha, meu, vou fumar mesmo e que se dane. Não sou eu que vou mudar alguma coisa, entendeu? Só que você vê, demorou, mas pegou. Você vê que hoje é estranho, se alguém, você tá no lugar ali, o cara puxa um cigarro e tal, já quase ninguém faz mais isso, porque já tá na cabeça das pessoas que, tipo, tem que respeitar. Então eu acho que tem algumas coisas a gente não sabe. Hoje é começo de julho. A gente não sabe até quando que a gente vai ficar nisso. Se esse negócio da máscara vai ser daqui a um ano, mesmo tendo uma vacina, segunda onda, como é que vai ficar, entendeu? Mas realmente não adianta nada as empresas se prepararem, todo mundo se preparar, a gente ficar em casa aqui saindo só para o necessário, se quem está na rua não respeitar o mínimo. Sim. O Valdir tá muito quieto aí, o que foi? Tá só. Valdir quer puxar um segundo Não, é assunto, porque um segundo papo. Vamos. eu tô ouvindo suas opiniões, eu concordo com tudo isso mesmo e, tipo, a mudança tem que vir das pessoas. Não adianta todo mundo mudar, não adianta as empresas mudarem, os parques mudarem e o visitante continuar fazendo o que não pode. Eu acho que ainda falta muito para as pessoas se conscientizarem de muita coisa, mas assim como você disse do cigarro, leva um tempo, não é uma coisa instantânea, não é só criar uma lei para parar, por exemplo. É uma coisa que vem com tempo e conscientização e um dia funciona. Não, você pensar que a galera fumava dentro de avião, mano. Tipo, coisa de Então. louco.
Pô, As pessoas em casa mesmo fumavam, tipo, no quarto. Era muito comum. Agora eu acho que, mesmo em casa, que não tem uma lei, não tem esse costume, né? Tipo, acho que vai pro quintal, pro portão, pra calçada, mas não fica fumando no quarto, por exemplo. e na verdade eu acho que quem fuma sabe que fica um cheiro horrível, sabe de todos os malefícios, tá? É que o cara fuma porque ele gosta, mas ele sabe Everton que. fuma. Ah, Não E é, aí, Everton? Everton? Everton, você que Ah, fuma é aí, fala. verdade, o Everton fuma. Não, realmente, eu não fumo dentro de casa. Eu não tenho costume de fumar dentro de casa. E mesmo quando eu vou fumar e estou perto de algumas pessoas, eu ainda olho quem está perto, se tem algum outro lugar que eu gosto, que eu poderia ir fumar, porque o vício é meu, as pessoas não são obrigadas a sentir o cheiro do meu vício, entendeu? Então eu Não, meu, que concordo nem sim, e foi um exemplo muito bom dado. meu carro é GNV, né? E minha mãe fuma, então. Aí teve um dia que ela foi acender dentro do carro, eu falei, porra, mãe, tá louca? Eu falei, se explode tudo isso aqui, meu. Por mais que o carro tenha vistoria em dia, todas essas coisas, só que eu falo, meu, não vai fumar não. Aí já é uma desculpa para que eu também ninguém fume no carro, entendeu? Aí já me ajuda. ah, então. Ah, então é uma desculpa só. Não, Uma você informação fuma. legal, gente. Eu já fiz o Danilo parar na estrada para eu fumar. Lembra, Olha Danilo, só. disso? Eu já fiz o Danilo parar na estrada. Não, Eu, mas eu é que precisava fumar de qualquer também jeito. é que a gente, no carnaval, a gente acabou indo pro Beto Carreiro. Eu prefiro ir pro Beto Carreiro de, de carro. O valor que a gente acaba gastando e o tempo que acaba levando não é tão relevante assim para você falar, pô, vale a pena ir de avião. Mas a viagem Eu foi prefiro boa avião. lá, não foi? Não, você Olha, é foi suspeito. boa depois que eu cheguei no parque lá em Santa Catarina e depois que eu cheguei em São Paulo de novo. Foi a Foi vodka muito que você bom. não tomou no caminho. Foi esse o problema. É verdade, eu não bebi a vodka no caminho, porque olha, é que assim, gente, eu tenho trauma de estrada, eu não gosto. Tenho receio de verdade, eu tenho medo, eu começo a suar frio. E eu resolvi topar essa loucura de carnaval, né? Todo mundo faz uma loucura de carnaval, então eu fui pro Beto Carreiro com o Danilo dirigindo, de carro. Quase infartei. Mas foi bom, foi gostoso, foi um passeio legal. Não, mas eu gosto, cara. Eu prefiro ir pra lá do que às vezes ir pro Hopi Hari. Me cansa mais ir pro Hopi Hari do que pro Beto Carreiro, cara. Mesmo tipo o Hopi Hari sendo a 1 hora aqui de São Paulo, pegando com trânsito e tal, na verdade dá meia hora só de estrada, né, pro Hopi Hari, e pro Beto Carreiro dá, sei lá, nove Eu só horas. queria falar que o Valdir, eu só queria falar que Caiu o de Valdir caiu novo. de novo. Não, joga a corda aí pro Valdir aí pra ele não cair É. mais. Gente, vamos fazer uma vaquinha para o Valdir conseguir uma internet melhor? Quem contribui, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não, tá difícil, tá difícil. Bom, mas é isso, meu. Esse aqui foi o primeiro vídeo da nossa mesa redonda. Não estamos numa. Bom, a gente tá numa mesa, mas ela não é, É. não é redonda nem nada, Redonda. mas. Eu tô quase no redondo, se eu começar a girar aqui, ó. Rapaz, eu tô Isso. redondo. Puta, meu, nessa Nem me quarentena fala, aqui eu também. descambou tudo, Eu cara. também. Danilo, eu Essa acho que uma quarentena coisa a legal a se gente. comentar também, que o pessoal já está acostumado com o Turbo Drops, né? Que a gente faz vídeos do Turbo Drops baseado no que as pessoas pedem pra gente, né? Falam alguma coisa, comentam. Seria bacana também se as pessoas participarem, mandando assuntos do que a gente pode falar na nossa mesa redonda, do nosso bate-papo, para as pessoas também saberem a nossa opinião sobre determinados assuntos, sobre assuntos relevantes sobre parques e entretenimento em geral. Eu ia falar da caixinha lá, não é do Instagram? O Caixinha lá do saque? Instagram? Perguntas e respostas do Insta? O saque? Não sei do que você tá. É. Isso, a gente. É que esse daqui foi um negócio meio feito. Por mais que a gente já tenha conversado sobre, a gente falou, meu, vamos gravar, vamos ligar a câmera e vamos sair falando, entendeu? A gente vai. Acho que toda quarta ou quinta-feira a gente acaba abrindo lá nos stories do Instagram uma caixinha de mensagem pedindo opinião, se a galera tem alguma dúvida,
sugerindo algum assunto, como o Everton acabou de falar, para a gente acabar comentando. E aí a gente fazer um apanhado aí do que tem acontecido na semana para fazer um vídeo aqui para postar no YouTube. Certo? Será que volta de volta? Será que volta de Será que ele volta até volta? acabar Eu o acho que vídeo, ele gente? desistiu. Acho que ele deve estar tentando lá. Ele tá batendo na porta lá, tipo, calma aí, pô. Mas é isso, esse daqui foi o primeiro vídeo e as ideias estão meio assim jogadas. Foi mais uma conversa bem tranquila aqui. Nos próximos a gente vai fazer com temas mais Aê. Aê. Valdir definidos. voltou! Valdir voltou para dar Acontece, né, tchau. gente? Voltou para dar tchau. Mas já? Já, não, esse primeiro aqui eu acho que tá bom, assim. Ficou meio jogado aí os assuntos. A gente acabou falando um pouquinho da experiência e do que a gente falamos sobre a pandemia e tal. Tem alguma consideração final aí, vocês querem fazer aí pra gente encerrar? Gente, eu quero pedir, né, para os nossos caçadores queridos que nos acompanham, os nossos espectadores, e comentem, né, deem um feedback sobre esse nosso primeiro vídeo, nossa primeira reunião, e também comentem bastante sugestão, coisas que vocês querem que a gente traga de assunto nesse tipo de formato. Que eu acho bacana o formato do Turbo Drops, por exemplo, sobre a Arrow, que foi assim, é um vídeo de uma enxurrada de informação assim, de história muito bacana. E o bacana desse formato nosso aqui é a gente poder conversar de forma mais descontraída. Então, pô, vamos trazer assuntos que seja desde inauguração, de planejamento, de área nova, de polêmica, que tudo a gente vai poder aqui debater, né, nessa nossa mesa redonda ou quadrada, né? Enquanto a gente não pode estar junto, sentado e conversando pessoalmente. Sim, eu gostaria só de complementar também o que o Vitor falou, que eu acho que é muito importante o quanto a gente é próximo de vocês. O quanto a gente quer estar próximo, a gente escuta vocês, a gente quer estar perto e sempre levar o melhor para vocês, o que realmente vocês querem saber. Então a participação de vocês pra gente é muito importante e deixa a gente muito feliz e agrada muito a gente. E todo o feedback é positivo, né? Porque como isso daqui, a ideia já é meio antiga, já tinha tentado até fazer em outros carnavais aí, mas a ideia é interessante, mas ela também funciona com a ajuda do pessoal aí, entendeu? E realmente, comenta o que achou, pode falar o que for aí, que a gente acaba levando como crítica construtiva se tiver alguma coisa aí. Valdir, considerações finais aí? Eu espero que tenham gostado desse primeiro vídeo experimental. Também é legal ver sugestão do pessoal, porque eles tiram dúvidas que a gente não espera. Então, surge uma dúvida que uma pessoa assim, manda assim pra gente, a gente vai correr atrás, vai pesquisar para trazer a resposta, e aí a gente acaba aprendendo, acaba tirando um monte de curiosidade, um monte de informação que a gente não imaginava. Então, eu acho isso legal também. E fica a dica aí, tragam sugestões de conteúdo, de curiosidade, de dicas, de qualquer coisa pra gente. É isso aí, Karina. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer também ao Vitor, ao Everton, ao Valdir, por ter embarcado nessa com a gente, né? E eu? E ao Danilo. Ter embarcado nessa com a gente, por ter aceitado, né, a ideia e por fazer parte do Caçadores. E complementar o que todos já falaram, né? Mandem a sugestão, mandem o que a gente pode melhorar, o que a gente não, o que tá bom, o que tá ruim, que a gente vai se moldando. A gente, só para já finalizando aí, uma coisa que eu falo pro pessoal, tipo assim, às vezes a gente não tem reunião de pauta nem nada, mas assim, falar, meu, vai postar do quê? Vai postar isso, aquilo? Eu falo, meu, poste coisa que você acha que seria interessante para você ler, entendeu? Então eu já acho que, tipo, realmente é uma coisa pessoal, por mais que a gente tem que noticiar coisas que têm saído tal,
mas às vezes vi uma postagem ali fofinha, interessante, legal, possa. Se você acha que seria interessante você abrir um perfil e ver aquilo, já vale a pena, entendeu? Sim. E é isso. Então a gente vai ficando por aqui, certo? Obrigada Certo. a quem ficou até o final Obrigado. assistindo. Agradecer a galera que fez com que a gente chegasse nos 10 mil lá no Instagram. A gente já está quase batendo 10.300 agora. Aqui no YouTube estamos começando, mas assim, estamos chegando, hein? Vamos lá. Hashtag. Devagarzinho. Chega. E é isso. Então tá bom. Nosso agradecimento aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.